Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao nosso propósito de Bíblia todo dia. Hoje o capítulo 15, 16 e 17 do livro de 1 Reis. Aqui no capítulo 15 então, narra então agora o início do reinado de Abias, filho de Roboão. Ele começa a reinar após seu pai e é algo que eu queria destacar aqui, é que o filho faz aquilo que o pai de certa forma fez. Diz assim no versículo 3, ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido, seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. Olha o que diz o versículo 5, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias. Olha que interessante. Então ele narra falando que Abias fez aquilo que o seu pai fez, né? Não teve um coração para Deus, e ele então vai dizer aqui o padrão de reinado que Deus espera, o que Deus quer ou deseja de todo e qualquer rei que assume, né, o reinado em Israel, seja na tribo de Judá ou nas demais tribos. Tem a ver com reinar como Davi reinou. Davi é o padrão de reinado e ele fez aquilo que o Senhor queria que fizesse, manteve o seu coração com Deus. E ele vai dizer e deixar claro, exceto em uma situação, né, quando Davi, de certa forma, no caso de Urias, comete então um erro tão grave e problemático, que com certeza sofreu as consequências por isso, mas Davi é alguém que volta para Deus, diferente de vários reis, como a gente vai ver, que tem um coração distante de Deus e não voltavam para Deus, continuavam nos seus erros, continuavam vivendo ou fazendo as coisas que Deus não queria, e Abias é um quadro desses reis. E olha outra coisa interessante aqui no versículo 7, diz assim, bem no finalzinho, também houve guerra entre Abias e Jeroboão. As mesmas guerras que Roboão travou, seu filho Abias travou. Isso é algo que tem que nos fazer pensar. Se o meu filho guerreasse as minhas guerras, que guerras seriam essas? Seriam guerras boas? Seriam guerras que, de certa forma, trariam benefício? Ou guerras bem guerreadas, ou por causas que realmente vale a pena, ou simplesmente por reinado, posição, fama e tantas outras coisas? É muito comum os filhos guerrearem a guerra dos seus pais. Então aqui agora no versículo 9 vai falar do reinado de Asa, rei de Judá. E Asa então ele é diferente, de Abias, ele faz aquilo que agrada ao Senhor, ele foi um homem de Deus, ele foi um homem que teve o seu coração com o Senhor e fez como Davi, de certa forma pegou Davi como espelho, modelo e seguiu os seus passos, não seguiu os passos de reis que governaram de maneira ruim e má. E olha o que ele chega a fazer, olha o temor desse homem. Ele chega a desconstituir, ou ele então expulsa, se é que eu posso dizer assim, da cadeira de rainha a sua vó, por de alguma maneira fazer aquilo que não agradar ao Senhor. Veja aqui comigo, no versículo 11, Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor, e expulsou do país os prostitutos culturais e desfez todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até depor sua avó Maca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Olha só, e algo que a gente precisa perceber é que quando um rei bom assumia, ele tinha que desconstruir tudo aquilo que aquele rei mau fazia. Os altares, as imagens, as esculturas, ele tinha que tirar muita coisa fora para trazer de certa forma aquilo que o Senhor queria. Então pense o trabalho dos homens de Deus quando assumiam, após um mau rei ter reinado. E a gente percebe isso na nossa nação, a gente percebe isso nos países, quando presidentes mudam e poderiam fazer um trabalho tão mais longo, mas às vezes tem que, de certa forma, acabar ou desfazer aquilo que maus governos fizeram. Isso precisa nos fazer pensar, meus irmãos, porque aquilo que a gente está construindo hoje ou fazendo hoje, será que as pessoas que vierem após nós
vão ter que desconstruir e começar do zero, ou, né, se fizermos um bom trabalho, elas apenas darão continuidade a isso. Isso precisa nos fazer pensar. Outra coisa aqui, então, o versículo 25, reinado de Nadab, rei de Israel, tem muito a ver também aqui com o versículo 8, o reinado de Elã, rei de Israel. Por quê? Porque nesses dois reinos acontece algo interessante, acontece uma conspiração, então, para reinar. Baza contra Nadab e Zinri contra Elã, ou seja, há uma conspiração para que se reine. Não é um reino que de certa forma é assumido, mas é um reino que é tirado à força. É alguém que, para reinar, faz o que precisa fazer, e, independente do preço que custe, e se vai ter que matar o outro para reinar. Isso reflete o coração do ser humano, que para ter o que quer, está disposto a fazer qualquer coisa, está disposto às vezes a passar por limites que Deus falou, não faça, não passe, não é por aí o caminho, né? E algo que me chamou a atenção aqui é que Zinri, ele começa a reinar, de certa forma assim, de maneira matando o outro rei, né? E então descobre que ele começa a reinar dessa forma, e de certa forma o reino se divide. Parte então fica com Zinri, que é esse que conspirou contra o seu rei, e a outra parte fica com Onri, que ao saberem da notícia dessa conspiração, então eles de certa forma agora nomeiam Onri como rei, e agora há uma batalha entre esses dois reis, né? Onri, que foi levantado pelo, de certa forma, o povo, e Zinri, que conspirou contra o seu antigo rei, e há uma batalha entre eles, e nessa batalha Onri vence. E algo interessantíssimo acontece. Zinri, vendo que não poderia vencer, que foi de certa forma, perdeu a batalha, ele taca fogo no palácio e morre fazendo isso. Olha que coisa interessante, alguém que para não perder o reino, ou para não deixar que outro reinasse em seu lugar, taca fogo no palácio e morre fazendo isso. Tamanho era a vontade de ter poder, a vontade de governar, e talvez o que ele passe, a mensagem que ele passe é isso: se eu não vou governar, ninguém mais vai. Acabou aqui. Olha que intrigante, olha como isso expressa o coração do homem, né? O poder de governar e não querer que outro governe, a ponto de tirar sua própria vida por isso. E isso precisa nos fazer refletir, irmãos, como está o nosso coração, o que eu estou disposto a fazer para que o outro não assuma aquilo que eu estou fazendo. É muito comum pessoas estarem fazendo algo e às vezes não está indo bem nisso, e aí ela não dá nenhuma chance para que o outro continue fazendo, mas ela quer que a coisa acabe. Então aqui também algo interessante sobre Onri, né, que ele compra um lugar chamado Samaria, ou seja, ele dá o nome de Samaria, então, e a gente vai perceber essa cidade sendo falada em todas as escrituras. O reinado de Acabe, então, vai começar aqui no versículo 29, que é um rei que, de certa forma, a Bíblia enfoca muito o que ele fez. Infelizmente não são boas coisas, infelizmente não é um bom legado, mas a Bíblia enfoca muito o que esse homem fez, os seus erros, e também vai começar, então, a narrar aqui a história de um grande homem de Deus chamado Elias. Então, sobre Acabe, a Bíblia vai dizer aqui: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais que qualquer outro antes dele. Olha que interessante. Tudo que já havia feito, esse homem transpôs, ele transpassou essa maldade, ele fez muito mais do que todos os outros que haviam feito. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, ou seja, de fazer o povo pecar, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Olha o que esse homem fez. Se lembra lá no início, várias vezes talvez eu citei isso, que quando um rei ia governar, ele tinha que olhar para as escrituras, e uma das coisas que um rei, quando fosse governar, era não ter muita prata, e também não ter mulheres de outros povos, porque levariam a errar. Foi exatamente o que Acabe fez e permitiu. Ele se casou com uma mulher que o levou a adorar a outros deuses, e ele constrói um altar, um templo a Baal, E aqui então agora vai narrar o início do ministério de
de Elias e começa já dizendo assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que interessante, né? Então ele aparece nesse tempo de idolatria, de entrega a outros deuses, e ele diz então agora que não haveria chuva. E porque ele disse, assim foi. Um homem de Deus que as suas palavras, quando eram ditas, as pessoas temiam. Por quê? Porque viam acontecer, porque o que ele dizia acontecia. E isso é algo que é interessante, porque em Tiago vai falar que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas coisas, às mesmas paixões, e a gente vai perceber algo aqui, né, um pouco para frente, que a gente vai conversar, que ele passava tantas coisas como eu e você, que ele também sentiu medo. E aqui, então, se cumpre a palavra, não chove, acaba com a economia dessa nação. E num tempo de escassez, problema, dificuldade, ainda havia falta de água, e por haver falta de água, muitas outras coisas estavam acontecendo. Deus cuidava do seu profeta. Deus conduz ele a um lugar, e nesse lugar havia água, e os corvos levavam comida para ele. Olha que coisa mais maravilhosa, um homem fiel a Deus, num tempo de crise, dificuldade e escassez, está sendo cuidado por Deus, guardado, escondido por Deus. Deus está provendo na vida dele, né? Que possa ser assim na nossa vida. Às vezes mesmo em tempo de crise, dificuldade, a gente vê o cuidado de Deus de maneira sobrenatural, milagrosa sobre a nossa vida. E aqui então seca esse riacho, de certa forma Elias tem que ir para outro lugar, e Deus manda ele então ir até uma viúva. Olha que coisa interessante, como Deus faz as coisas. Deus não manda ele até um rei que tinha recursos, Deus não manda ele até alguém que poderia ter de sobra para ajudá-lo. Deus manda ele a uma viúva, né, que tinha apenas um bocado de comida e que ia comer a sua última comida e esperar a morte. E aí então ele chega lá e de certa forma diz para essa mulher: olha, aquilo que você ia fazer para você e para o seu filho, faça para mim. Né? E ela então de certa forma faz isso, e porque ela fez isso, agora não falta comida na casa dessa viúva, e ela é abençoada por isso, e não somente abençoada por isso, mas abençoada pela presença de um homem de Deus perto de si, e que por estar ali agora o seu filho que morre é ressuscitado. Olha que coisa mais interessante, meus irmãos, né? Uma mulher que creu na palavra do profeta, uma mulher que confiou naquilo que de certa forma Deus falou através dele, né? Você vai perceber como às vezes no reino de Deus, nas coisas de Deus, as coisas são o inverso e nada a ver no curso comum do mundo, né? Porque talvez nos dias de hoje, se isso acontecesse, iam acusar Elias de maltratos com as pessoas. Meu Deus, ele está indo atrás de uma viúva que não tem nem para ela, né? Mas como é maravilhoso caminhar debaixo da palavra de Deus, você agarrar aquilo que o Senhor disse e andar pela fé, mesmo quando os nossos olhos não estão vendo certas coisas, né? E essa história aqui então, ela termina de maneira maravilhosa, expressando então, né, como Deus usa Elias e a importância de ter, se é que eu posso dizer assim, um homem de Deus perto, e que possa ministrar sobre nós, sobre a nossa vida, estar presente nos momentos difíceis, complicados, e que também irão orar a Deus pela nossa vida, clamar a Deus por nós. Que Deus cerque eu e você de homens como Elias, que irão, num tempo difícil, nos trazer consolo e amparo, e também que possamos ser como essa mulher, que está disposto a repartir com os homens de Deus aquilo que tem. Que Deus te abençoe e até a próxima.